Ora, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado por se terem juntado a nós. Dentro de momentos vamos iniciar então o nosso webinar com a CGI, de Value Keep. Vamos falar aqui um bocadinho sobre os desafios da gestão da manutenção nas organizações. Como é hábito e para dar aqui um bocadinho de tempo para que mais pessoas se juntem, já temos algumas pessoas connosco e obrigado desde já por cá estarem. Vamos dar aqui 2 ou 3 minutos para que mais pessoas se juntem a nós, acabarem de tomar o seu café. Até já então. Muito obrigado. Ora então, bom dia novamente. Parece-me que já temos aqui quórum e massa crítica para começarmos a nossa apresentação, o nosso webinar com a Sergide. Vamos falar aqui um bocadinho sobre os desafios da gestão da manutenção e de que forma é que a Sergide, com a solução de Value Keep, responde a estes desafios. Quero começar por agradecer mais uma vez a todos que se juntaram a nós para em conjunto passarmos aqui a próxima 1 hora. Quero lembrar que este webinar vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado a todos aqueles que se inscreveram e que durante a apresentação, não só no final, durante a apresentação, podem colocar no chat as vossas questões que acharem pertinentes, depois nós vamos responder a todas elas no final. Queria começar aqui primeiro para quem não nos conhece, e temos aqui algumas pessoas que não conhecem o Open Limits, começar por fazer uma brevíssima apresentação da Open Limits. Aproveitamos aqui também dar aqui mais uns minutos para quem ainda não se juntou a nós o poder fazer. E depois passo então aqui a palavra ao Gonçalo da Sergide para nos fazer então a apresentação desta solução que visa então dar resposta a estes desafios da gestão da manutenção. A Open Limits é uma empresa de tecnologia, já cá estamos desde 91, portanto fizemos este ano 34 anos, portanto não somos propriamente aqui como costumamos dizer, uma startup, já somos uma grown-up. Aquilo que nos propomos é resolver os desafios da gestão com recurso à tecnologia. Passando aqui, eu peço aqui à Andreia que passe o slide, porque eu, entretanto, não consegui partilhar o slide. Andreia, por favor. O anterior. Pronto, estas são as 6 áreas principais em que nós operamos, portanto, o software de gestão, e aqui estamos a falar dos ERPs e de soluções mais setoriais, aquilo que se chamam os verticais, dados IA e automação empresarial, dados, no fundo, de tratamento de dados, business intelligence, reporting e forecast, portanto, aqui, no fundo, tudo aquilo que nós conseguimos extrair dos dados do passado, presente e perspectivas de futuro, passando igualmente aqui pela inteligência artificial e pela automatização ou automação de processos, desenvolvimento de aplicações e integrações. Aqui na parte de desenvolvimento de aplicações, aquilo que nós fazemos, no fundo, ou que tentamos fazer, é dar resposta a necessidades das empresas que não estão cobertas ou não estão cobertas no mercado nacional por soluções que estejam disponíveis. Portanto, nós trabalhamos junto do cliente para fazer esse levantamento de requisitos e depois desenvolvermos uma solução que responda a esses requisitos. E depois as integrações, que tipicamente nós estamos aqui a falar de aplicações que gravitam à volta dos ERPs e que não falam com os ERPs. Estamos a falar de aplicações, também podemos falar de máquinas, e aquilo que nós nos propomos é pôr este ecossistema a conversar. Depois a parte de infraestrutura, aquilo que nós
comumente chamamos de ferro, estamos a falar de data centers, servidores, computação na cloud, de redes e redes wireless empresariais e chegando também àquilo que são os terminais, os postos de trabalho, os computadores. O trabalho moderno, e aqui estamos a falar de soluções de produtividade, colaboração, comunicação e partilha de informação. E, por último, a área da segurança, que é uma área que nós temos vindo já há muito tempo a dedicar uma especial atenção e que hoje está na ordem do dia. No fundo, aquilo que se pretende é não esperar que a casa seja arrombada para pôr trancas à porta, mas atuar proativamente e de forma consistente, não só com o fornecimento de soluções tecnológicas que respondam a este desafio, e este é um desafio que nunca está ganho, portanto nós temos que estar constantemente e proativamente a monitorizar e a reagir. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é não só com o fornecimento de soluções que respondam a estes desafios, mas também com, no fundo, aqui uma, diria, formação e alerta dos utilizadores, que são eles os primeiros a ter que estar informados e a perceber de que forma é que as suas ações no dia a dia impactam a segurança da informação da organização. Portanto, estas são as 6 áreas em que operamos. Estes são alguns dos nossos parceiros tecnológicos, em que temos variadíssimas certificações. Aquilo que nós pretendemos é ter uma equipa técnica, uma equipa de consultoria, uma equipa comercial com conhecimento que nos permita fazer, no fundo, uma proposta de valor para o cliente e responder àquilo que são os seus desafios. Portanto, aquilo que nós propomos é desafiem-nos, se tiverem algum processo na organização, alguma questão que considerem que poderia ser resolvida de outra forma ou que poderia ser mais eficiente, coloquem-nos o desafio, nós gostamos de desafios, portanto, estamos aqui para vos ajudar a alcançar os vossos objetivos. Posto isto, vamos então àquilo que é importante. Vou chamar o Gonçalo Cardoso. Olá, para que se junte a nós. Olá, Gonçalo. Obrigado também por te juntares a nós. Obrigado eu pelo convite do Open Limits para estar aqui a apresentar o nosso produto. Muito bem. Aquilo que nós pretendemos aqui é perceber, mediante aquilo que são os desafios da manutenção, não é? E que são muitos, de que forma é que a Cegid, com a sua ferramenta, com o Value Equipe, responde e permite dar resposta a estes desafios. Portanto, Gonçalo, a batuta é tua. Podes pegar aqui nos comandos. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Mais uma vez, obrigado ao Open Limits por esta oportunidade de mostrarmos aqui o nosso software de gestão da manutenção, rápido, inteligente e inovador. Muito bem, antes de passarmos para a parte prática, fazer aqui uma pequena abordagem de o que é neste momento a Cegid. Portanto, a Cegid é uma multinacional francesa, está há cerca de 3, 4 anos em Portugal, fez uma série de aquisições de software house, de Ethica Data, Primavera e mais recentemente PHC. Aqui mais importante que os números, portanto, nós neste momento estamos aqui com muitos colaboradores, eu sou um deles. Mas mais importante aqui que estes números é explicar-vos que se temos aqui mais colaboradores, por exemplo, temos mais capacidade de engenharia, continuamos a ter muitos clientes espalhados por todo o mundo, isso também nos dá mais conhecimento de mercado e continuamos a trabalhar com um modelo de negócio indireto, portanto temos os nossos parceiros, como é o caso aqui da Open Limits, que tem todas as competências e toda esta experiência, como o Paulo acabou de nos explicar, para poder acompanhar de forma correta todos os nossos clientes. E pronto, a nossa missão dentro da Cegid é ajudar-vos, ajudar os clientes a encontrar as melhores soluções e potenciar o seu negócio. Hoje o que nos traz cá é o Value Equipe. O Value Equipe é um software próprio para a área da manutenção.
E, portanto, não é um software, é um software que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos. Portanto, já temos aqui alguma experiência com este software, já temos mais de 200 mil ativos a serem trabalhados diariamente com este software, mais de 600 mil horas de trabalho e mais de 10 mil utilizadores. Isto para percebermos aqui um bocadinho do que é a dimensão atual do ValueKeep, portanto, software específico para a área da manutenção. Relativamente à solução, e antes de passar especificamente para a parte da manutenção, dar aqui uma nota que é algo importantíssimo para nós, que é o Cegid Pulse. O que é o Cegid Pulse? O Cegid Pulse é a nossa marca para a inteligência artificial. É onde a Cegid está a fazer o maior investimento neste momento, porque neste momento não é uma nova funcionalidade que vai fazer a diferença nos nossos produtos. O que vai fazer a grande diferença é conseguirmos adotar estas novas tecnologias, esta nova a possibilidade de integrar a inteligência artificial nos nossos produtos. E, portanto, isso tem um nome, é o Cegid Pulse, e nós estamos então aqui, neste momento, a investir. Temos 2 polos com pessoas a fazer desenvolvimento todos os dias, engenheiros a trabalharem nesta área, um polo em Lisboa e outro polo em Braga. São mais de 100 pessoas neste momento a fazer este trabalho. No ValueKeep, nós já temos o Cegid Pulse a funcionar, por enquanto ainda numa área inicial para fazer a ajuda do utilizador para como é que a aplicação funciona. Para além da ajuda tradicional, temos então um assistente que me permite fazer perguntas e questionar sobre como é que a aplicação trabalha e, portanto, esta nota será importante, porque é onde nós estamos a fazer o maior investimento com todas estas pessoas a trabalhar nesta área. Relativamente à solução concreta do ValueKeep, portanto, isto é um produto 100% cloud, o que significa, está alojado aqui uma parte mais técnica no Microsoft Azure, portanto, significa que o cliente não tem que ter necessidade aqui de qualquer tipo de infraestrutura. Está alojado, o ValueKeep está alojado nos nossos servidores. Tem aplicações móveis, mas isso eu já vos vou mostrar mais adiante. Tem uma Web API que me permite fazer integrações com outras soluções. O software é multi-idioma e, portanto, podemos ter utilizadores a trabalhar em inglês, espanhol, romeno, italiano, francês e, obviamente, o português. E foi desenvolvido, como é um produto específico da área da manutenção, foi desenvolvido de acordo com as normas internacionais desta área. Aqui alguns dos benefícios, ou como é que este software poderá ajudar as vossas organizações. Aqui muitas vezes nós temos, para quem ainda não digitalizou estes processos, temos muito processo em papel e, portanto, aqui um dos objetivos é fazer a digitalização do processo da manutenção. Muitas vezes aqui também existem problemas na comunicação entre os técnicos, por exemplo, que estão a fazer os trabalhos e quem está a fazer a gestão, ou quem quer, por exemplo, no fundo, ter um conhecimento total dos custos inerentes a esta área, a área específica da manutenção. Vamos ter aqui também, com este produto, uma visibilidade total daquilo que se passa com os nossos ativos e em tempo real, se fizermos esses registros também em tempo real. E, pela minha experiência, muitas vezes aqui as organizações na área da manutenção são muito reativas e, portanto, isso obviamente tem custos para o lado da empresa. E aqui, com os processos mais organizados, mais digitalizados, mais a trabalharmos em tempo real, poderemos então aqui trabalhar de forma mais proativa e trabalhar mais a parte da prevenção e não só, no fundo, estarmos a corrigir os problemas quando eles aparecem. Relativamente à parte aplicacional, este produto é um produto web, portanto trabalha num browser, sem qualquer tipo de necessidade de instalação, portanto só temos é que ter um browser para aceder ao produto, e depois temos logo desde o início duas apps, duas aplicações mobile, porque achámos logo praticamente desde o início desta solução que seria essencial existir a mobilidade para que seja mais fácil para quem está na rua poder, ou junto dos equipamentos, poder fazer aqui algum tipo de registros. Falando aqui dessas duas apps, explicar-vos aqui primeiro, a primeira app é uma app que nós chamamos Requester, é uma app que no fundo nos permite efetuar pedidos à manutenção. Tem aqui uma grande vantagem comercial, porque os utilizadores que tiverem acesso a esta app não têm necessidade de licenciamento. Significa que no limite podemos ter todas as pessoas da organização, normalmente não são todas, mas as que fazem sentido, a interagir e a fazer pedidos à manutenção. E isto é bastante útil porque muitas vezes, no mundo em que vivemos atualmente, estes pedidos à manutenção podem vir por e-mail, podem vir por WhatsApp, podem vir pelo telefone, e no fundo com esta aplicação permite-nos ter um canal mais uniforme para que os pedidos possam então chegar
na área da manutenção. Claro que podemos continuar também a trabalhar de outras formas, mas esta aplicação é uma aplicação gratuita que me permite, é uma aplicação bastante simples, como vamos ver daqui a pouco, que me permite fazer o registro de um pedido. Depois então, existe a outra app, esta já é uma app mais complexa, que no fundo é a app dos técnicos, que me permite com a mobilidade, portanto o técnico pode estar junto do equipamento, pode estar em qualquer sítio, normalmente trabalhamos com telemóvel, apesar de eu hoje vou fazer uma demonstração num tablet, mas normalmente fazemos isto com o telemóvel, e portanto permite ao técnico efetuar todos os registros daquilo que está a acontecer e também perceber quais são os trabalhos que tem para efetuar num determinado momento e, portanto, permite-me aqui efetuar qualquer tipo de registro relacionado com a manutenção. Ok? Pronto, vamos então agora passar para uma parte prática. Eu agora vou exemplificar. Este foi um pequeno enquadramento para percebermos o que é que estamos a falar e agora vou então passar para a parte prática e partilhar convosco a aplicação. Ok? Pronto, muito bem. Este é o ecrã de entrada, portanto, isto é um processo normal em que temos um login e uma password para entrar dentro da aplicação. Portanto, como veem, estou no browser, neste momento estou no Chrome, mas podia estar noutro browser de internet. Entrando dentro da aplicação, o que nós temos é este quadro que lhe chamamos uma visão geral. E isto é bastante útil porque esta primeira janela, a janela de entrada do produto, temos logo aqui uma série de informação que nos permite perceber tudo aquilo que se passa com a manutenção neste momento e o que é que falta resolver. Okay? Portanto, na parte de cima o que temos é informação sobre os pedidos. Os pedidos é aquilo que eu vos expliquei anteriormente, no fundo é alguém que não é da função de manutenção que faz um pedido e depois alguém da manutenção vai encaminhar e dizer o que é preciso para efetuar a resolução desse pedido e, portanto, aqui consigo logo ter uma visualização da evolução dos pedidos ao longo do tempo. Neste caso, a azul tem este ano, a cinzento tem do ano anterior e consigo logo fazer uma comparação se estamos a ter mais pedidos, por exemplo, do que no ano anterior. Cada uma destas áreas tem várias métricas, agora não vos vou estar aqui a entrar num pormenor, mas, por exemplo, se viéssemos aqui, eu estou a ver os pedidos por ano, mas podia ver, por exemplo, pelo Estado, e aqui ele já está a ver os pedidos, os 38 pedidos que existem, de acordo com esta informação, concluídos, em curso, fechados e novos também, com uma visualização deste ano e do ano anterior. Portanto, para além da informação dos pedidos, depois temos a informação sobre a manutenção preventiva. Nós distinguimos sempre, porque a manutenção preventiva, no fundo, será aquilo que fazemos para que os equipamentos não avariem, por exemplo, e, portanto, aqui tenho mais uma vez informação do que é que se está a passar com a manutenção preventiva. Depois temos as ordens de trabalho, e, portanto, o documento principal deste módulo é a ordem de trabalho, é aquilo que os técnicos têm para executar, e, portanto, aqui também tenho uma visualização e com várias métricas que posso aqui fazer alteração. Depois tenho aqui os SLAs, e aqui tem a ver com os tempos de resposta expectáveis para a resolução dos problemas, portanto, isto é tudo feito numa definição inicial, quais são os tempos de configurável, quais são os tempos de resposta expectáveis, e se tivermos essas definições, depois temos aqui estes gráficos para saber se estamos a cumprir ou não estamos a cumprir com esses tempos. Temos aqui também a possibilidade de ver os tempos médios de resposta e depois aqui também informação essencial que queremos sempre analisar com este tipo de produtos, que é a informação sobre os custos. Os custos estão sempre aqui divididos entre mão de obra, consumos, que no fundo são peças, por exemplo, consumíveis, que estão a ser gastos nas operações de manutenção, e custos diversos, que poderá ser qualquer tipo de custo associado à manutenção e que nós definimos de acordo com as vossas necessidades e, portanto, aqui é completamente configurável. Do lado mais à direita, também tenho aqui a possibilidade de... Desculpem que eu perdi o rato, por algum motivo. Ok, por algum motivo aqui perdi o rato, tem só um bocadinho, por favor. Ok, aqui mais à direita temos aqui também alguma informação, por exemplo, aqui algumas notícias. Ele aqui está a indicar, por exemplo, que tem 2 equipamentos indisponíveis e eu aqui posso, tudo o que está aqui a azul tem possibilidade de fazer aquilo que nós chamamos de drill down e, portanto, se eu chegar aqui, carrego para, por exemplo, perceber quais são os equipamentos que têm disponíveis e consigo fazer visualização e depois poderia entrar aqui nestes registros de tempo de indisponibilidade dos equipamentos. Pronto, em baixo é uma área também essencial porque estamos a ver aquilo que temos para resolver. Por exemplo, eu tenho aqui neste momento indicação que
pedidos por resolver não tenho nenhum. E isto ainda por cima aqui está segmentado por tempo, o que é bastante útil. Por exemplo, se nós viermos aqui para as preventivas, okay, tenho 396 por resolver, mas aqui em baixo aparece-me segmentado pelo tempo. Por exemplo, quantas preventivas temos para resolver esta semana? 4. E elas estão aqui e posso entrar. E se quiser ver, por exemplo, as que tenho na próxima semana, consigo aqui também fazer essa visualização e depois tenho o mesmo tipo de informação aqui nas OTs por resolver. Okay? As que tenho esta semana, portanto as OTs são as ordens de trabalho e para a próxima semana, por exemplo, não tenho nenhuma, mas antigas tenho mais de 99 e consigo aqui entrar em cada uma delas e posso aqui trabalhar. Portanto, esta é uma janela que não é uma janela só de consulta, também me permite aqui atuar, porque, por exemplo, logo por aqui há várias formas de fazer, eu posso fazer a atribuição das OTs aos técnicos que têm que efetuar os trabalhos. Portanto, é logo numa janela de entrada, o navegador está aqui. Vou amassar aqui com as várias opções de navegador, mas ele está aqui, é facilmente navegável, facilmente trabalhamos dentro do produto, mas logo neste ecrã de página inicial é bastante útil porque temos aqui não só a informação, mas também a capacidade de atuar sobre aquilo que mais importante teremos para resolver na área da manutenção. Agora o que eu vou fazer é, vou partilhar convosco o meu tablet, ok? E vou mostrar-vos a aplicação, começar a mostrar-vos a aplicação dos pedidos. Okay? Portanto, agora vamos ver aqui o nosso tablet e vou entrar aqui na aplicação dos pedidos. Só um bocadinho, que é preciso ter só um bocadinho mais de paciência, porque tenho que partilhar o tablet, não há outra forma de fazer isto. Ok, já cá está. Pronto, vou entrar então aqui na aplicação dos pedidos. Portanto, isto também tem um login e uma password, ok? E esta é uma aplicação bastante simples, onde nós conseguimos. O que é que as pessoas que têm acesso a esta aplicação conseguem fazer? Fazer registro de novos pedidos, verem os pedidos existentes, ok? Tem aqui um mini gráfico, e também criar novos, ok? Portanto, ver os pedidos que já fez e acompanhá-los e eventualmente fazer novos pedidos. Portanto, é uma aplicação bastante simples. Se os equipamentos, e o VeloKey permite fazê-lo isso de forma completamente automatizada, se os equipamentos tiverem etiquetas, okay, e as etiquetas podem ser criadas automaticamente pelo VeloKey, vou-vos mostrar aqui um exemplo, okay, ver se conseguem ver ali na minha imagem. Isto, no fundo, é um QR Code. Okay? Se tivermos este tipo de etiquetas, nós podemos digitalizar a tag e mais facilmente identificar qual é que é o equipamento, a localização que queremos atuar. É o que eu vou fazer aqui neste momento. Portanto, eu vou colocar digitalizar tag. Quando fazemos esta opção, ele pergunta se a etiqueta é código de barras, QR Code, NFC ou RFID. Neste caso, estamos a trabalhar com o QR Code. Eu vou selecionar a primeira opção. Ele vai-me abrir no fundo a câmara do tablet e neste momento já identificou e portanto o equipamento é o EA003, ele já sabe qual é que é o equipamento. Eu agora só posso aqui fazer duas coisas, portanto isto é bastante simples, ou criar um novo pedido para este equipamento, porque há algum problema, ou filtrar para ver os pedidos já existentes. Eu vou dizer que quero fazer um novo pedido e aqui ele preencheu a informação que seria mais difícil, eventualmente, que era preencher qual é que é o equipamento que já lá está preenchido em baixo, que é o EA003, é uma máquina de uma fábrica, ok? Portanto, aqui o que é que eu teria que dizer? Tenho aqui o campo de descrição e indicaria aqui qual seria o problema do equipamento. Vamos aqui colocar, por exemplo, que existe um ruído anormal com este equipamento, ok? Pronto. Portanto, estamos aqui a fazer esse registro. Temos aqui o tipo de pedido, pode ser incidente, isso é tabulado por vós como quiserem. Cá está os níveis de prioridade, tem a ver com os tempos de resposta. E depois está estipulado quanto tempo é que seria suposto atuar para um caso destes e qual é que é o equipamento. Para além disto, o que é que podemos aqui colocar mais? Existe um separador em baixo que me permite colocar observações. Okay, eu dizia aqui que, por exemplo, ser aqui um bocadinho mais específico, podia dizer que existia um barulho, não vou aqui perder muito tempo, mas um barulho metálico. Ok, pronto, um barulho metálico, aqui 3 pontinhos, e podia aqui explicar melhor o que é que se está a passar. Okay? E, para além disso, tenho aqui um separador de anexos que é bastante útil, que me permite, por exemplo, tirar uma fotografia, caso eu queira, ao problema que está a acontecer. Neste caso é ruído, mas vamos aqui colocar, ok? Ele aqui permite-me adicionar ou fotografias ou fecheiros que eu tenha dentro do meu dispositivo, dentro do meu telemóvel, ou ir à galeria e escolher já uma fotografia que tenha tirado previamente. Eu, neste caso, vou tirar aqui uma fotografia rapidamente. Pronto, e no fundo, o que estou aqui a fazer é acrescentar ao meu pedido, que obviamente que isto é facultativo, uma fotografia sobre
deste exemplo, ok? Portanto, isto é o exemplo de efetuar o registro do pedido. Depois o que fazemos aqui é integrar esta informação com a base de dados, ok? Sincronizar, digamos assim. Eu agora vou parar a partilha e vou-vos mostrar no browser que aqui também é uma indicação importante. Tudo o que fazemos do lado das apps é possível ser efetuado pelo browser, ok? Portanto, a app é um facilitador de registros, neste caso única e exclusivamente para fazer o pedido, mas tudo pode ser feito através do browser, ok? Se o pretendermos fazer. Eu vou só aqui parar a partilha e passar, se ele me deixar parar a partilha. Ok, desligar, pronto. E voltar aqui então ao browser. Reparem, o que eu estou a dizer é, se viesse aqui aos pedidos, tenho aqui os pedidos, ok? E, portanto, eu aqui poderia, tenho aqui do lado, no canto superior direito, a possibilidade de criar, eu poderia ter criado aqui este registro que estamos aqui a fazer, que neste caso é o 179, ruído normal, no dia 23 de 9 às 10h27, eu poderia tê-lo feito através aqui também do browser, ok? Portanto, é o que eu fiz do outro lado, os anexos vão estar aqui, portanto já tenho aqui a fotografia que tirei, ok? Poderia aqui, por exemplo, colocá-lo em curso, mas no fundo, tudo o que fazemos, como eu estava a explicar na aplicação, pode ser feito também aqui no browser. Se voltar aqui à página inicial, onde há pouco aparecia 0 pedidos por resolver, neste momento tem um, que é este ruído anormal, que agora alguém da manutenção vai decidir o que é para ser executado. E, portanto, reparem, logo através da página inicial, eu posso chegar aqui e criar OT. Tão simples quanto isto. Chego aqui e crio OT, okay? E OT vai ficar, neste momento, criada. As OTs têm sempre planos de manutenção associados. O que é um plano de manutenção? Um plano de manutenção é um conjunto de tarefas para resolver algum problema. Eu tenho aqui algumas, ok? Portanto, nós temos aqui sempre a possibilidade de acrescentar outros planos de manutenção ou eventualmente trabalhar aqui e editar aquelas tarefas que serão necessárias executar para resolver este problema. E aqui seria só guardar para que a ordem de trabalho tivesse criada, ok? Pronto, depois das ordens de trabalho estarem criadas, elas podem ser aqui geridas também a questão das atribuições, ou seja, quem é que vai fazer este trabalho. E neste caso tenho isto configurado para fazer a atribuição automática do técnico, mas nós temos aqui uma ferramenta muito importante dentro das opções que chamamos o Planner. O que é o Planner? O Planner, no fundo, é o planeador dos trabalhos. E reparem, eu agora já tenho aqui um trabalho para ser efetuado, que é o ruído normal. Ele depois tem aqui cores. As cores azul significa que os trabalhos já estão atribuídos, mas, por exemplo, os que estão a cinzento significa que os trabalhos ainda não estão atribuídos, ok? E, portanto, uma das coisas que aqui podemos fazer rapidamente, por exemplo, para este, que é um outro exemplo, é um trabalho que está para quarta-feira, tenho aqui que é uma substituição de componente, mas ainda não disse quem é que vai fazer este trabalho. Então poderia chegar aqui, efetuar rapidamente a atribuição e aqui aparecem os técnicos que teriam aqui a disponibilidade para fazer este trabalho. Um ou mais técnicos, okay? Dizer quem é que vai fazer o trabalho e, portanto, a atribuição pode ser algo tão simples quanto isto, chegar aqui e fazer. Há várias formas de fazer, okay? Porque nós temos aqui várias vistas. Neste momento eu estou a ver a semana de trabalho, mas posso ver pelo dia, pelo mês. Aqui funciona também o drag and drop, ou seja, o pegar e arrastar. Eu posso pegar aqui nesta substituição de componente e dizer, não, olha, afinal isto é para fazer hoje à tarde. Então basta chegar aqui, okay? E arrastar e, portanto, já estou a passar a substituição de componente para hoje à tarde. Ou ter aqui, por exemplo, uma visualização da agenda, onde me permite, por exemplo, ver aqui, nós estamos aqui agora no dia 23, aqui já é uma visualização diferente, ok? Em que tenho os trabalhos não atribuídos aqui em cima e os técnicos aqui em baixo. Então eu poderia dizer, olha, está bem, é para ser feito hoje à tarde, mas isto é para ser feito pelo Ricardo. Então a atribuição seria também aqui um drag and drop e arrastar aqui para dentro, ok? E portanto neste caso ela também já está atribuída. Reparem, tenho aqui uma visualização de semana, que era o que eu vos estava a mostrar, do mês, aqui também funciona o drag and drop, ok? É possível arrastar para outros dias e portanto esta ferramenta de planificação é bastante útil. O que é que eu agora vos vou mostrar? Vou partilhar novamente o meu tablet para vos mostrar agora a outra aplicação, que é a aplicação mais complexa, onde os técnicos podem efetuar os registros da manutenção. Ok? Portanto, deixem-me só aqui partilhar convosco. Peço só aqui um bocadinho de paciência. Desculpem lá, que esta parte aqui tem que ser mesmo assim. Há outra forma de fazermos isto. Portanto, eu aqui neste momento estou a trabalhar com 3 ecrãs. Um ecrã que estou a projetar, um outro ecrã mais o do tablet. E estamos só aqui, ele está só aqui a identificar para poder fazer a partilha. Ok.
Pronto, neste momento, okay, já estamos a ver a outra aplicação, esta sim, uma aplicação bastante mais complexa, porque é dos técnicos. Atenção que eu estou aqui a fazer um exemplo, isto aqui há vários cenários possíveis, okay? Portanto eu escolhi um que será um exemplo simples, em que estou a fazer o pedido, transformei numa ordem de trabalho e agora o técnico que está a fazer o trabalho vai efetuar registros. Atenção que os pedidos não são obrigatórios, ou seja, eu podia ser o técnico e agora aqui dentro desta minha aplicação criar diretamente uma ordem de trabalho sem que existisse previamente o pedido, é a primeira opção que aparece, ok? Aqui há várias opções, portanto posso reportar o trabalho, também poderia digitalizar a tag, mas isso já vos demonstrei. No canto superior direito tenho aqui um botão espetacular que é o calendário que me permite ver, ok, o que é que eu tenho para fazer hoje? Eu carrego aqui no botão de calendário, ok, e aparece-me então aqui o ruído anormal, que foi o exemplo do pedido, e portanto aqui já tenho aqui a possibilidade de efetuar registros associados a este pedido, e neste caso a este trabalho que é um problema qualquer de ruído numa máquina, num equipamento, que neste caso é o EASA 03. Aqui em baixo tenho então as várias opções, onde tenho o detalhe. Posso também, a qualquer momento, se quiser, não é obrigatório, efetuar registros em tempo real do que é que está a acontecer, ou seja, do tempo que estou a despender para fazer um trabalho. Carrego aqui no iniciar e neste momento ele está a contar tempo, ok? Não é obrigatório ser feito desta forma, os registros de tempo podem ser feitos a posteriori. Consigo, além desta página de detalhes, ver qual é que é o trabalho planeado e, portanto, neste momento aparecem aquelas tarefas que estavam definidas dentro do plano da manutenção que alguém definiu que seria necessário para se resolver o problema, ok? E, portanto, agora eu poderia entrar naqueles que têm uma setinha e efetuar aqui alguns registros, ok? Só para fazer aqui algum exemplo, se eu entrar aqui, por exemplo, neste tipo de verificação, isto são verificações simples, sim ou não, depois tem aqui um pisco espetacular, que é aplicar a tudo, que os técnicos gostam muito, que no fundo vai fazer com que com um clique eu diga que fiz tudo. Ok? Portanto, isto do sim ou não é um exemplo, tá bem? Isto pode ser configurado como vocês necessitarem, conforme, não conforme, ou outras listas de valores para efetuar os registros. Ok? Portanto, eu aqui com um clique vou dizer que fiz tudo, elas ficam a amarelo. Portanto, não sei se há pouco repararam, mas elas não estavam amarelo. Portanto, elas agora com a sinalética amarela significa que já fiz registros associados a estas tarefas. Tenho aqui uma, por exemplo, que é o ajustar, que não tem necessidade de efetuar registro. Portanto, isto é tudo configurável se estas tarefas precisam de ser registadas ou não. É possível acrescentar trabalhos adicionais. Portanto, se há alguma tarefa que não foi previamente criada, eu posso criar um trabalho adicional. É possível, e isto é bastante útil, criar mensagens de acompanhamento, ok? Portanto, eu aqui posso dizer que o que é que estou a fazer, por exemplo, e isto é uma grande vantagem, porque quando vou fazer aqui um exemplo, quando estou a fazer este tipo de registro, isto fica registado com data-hora, e se eu disser que é visível para todos e não só para a equipa da manutenção, significa que quem fez o pedido vai ter a visibilidade desta mensagem de acompanhamento. E, portanto, é uma forma também de comunicarmos para quem fez o pedido o que é que está a acontecer. E, portanto, eu posso dizer que, por exemplo, olha, falta um parafuso na máquina, ok? Falta parafuso, algo deste género, ok? Só por aqui 3 pontinhos para fazermos aqui um exemplo. E acrescentar, e portanto isto é informação, e posso fazer, obviamente, as mensagens de acompanhamento, aquelas que forem necessárias. Tenho um campo de observações que herda também as observações que foram colocadas no pedido. Eu há bocado escrevi barulho metálico, 3 pontinhos, elas aparecem aqui, com a data e hora onde ficaram registadas. Também herda os anexos que alguém tenha feito no pedido e eu agora também poderia, mas também já exemplifiquei, tirar uma fotografia, acrescentar qualquer imagem que tivesse dentro do meu dispositivo, também neste momento. Pronto, para além disto, o que é que nós aqui também podemos fazer? Nos 3 pontinhos no canto superior direito, eu agora posso fazer todos estes tipos de registro, eu vou aqui exemplificar alguns, ok? Portanto, é possível fazer registros de mão de obra, ou seja, não estar a trabalhar em tempo real e a posteriori, no final do dia, à hora do almoço, dizer onde é que eu estive a fazer os trabalhos sem qualquer tipo de problema. É possível efetuar registros de consumo e eu vou exemplificar. Imagina então que aquilo era um barulho metálico e que faltava um parafuso, ou um parafuso estava com desgaste e era preciso substituir o parafuso. Então agora vou aqui efetuar um consumo, ok? Vou acrescentar e, portanto, vou aqui fazer um consumo. As peças, os consumíveis, okay? Óleo, parafusos, correias, rolamentos, podem também ter códigos de barras, ok? Eu aqui neste caso não tenho esse exemplo, mas vou dar uma entrada manual, digo qual é que é a peça, tenho aqui óleo, tenho parafusos, vou dizer qual é que é esse estoque, qual foi a quantidade, desculpem, e portanto, e de onde é que sai, qual é que é o armazém, porque aqui estas peças podem e têm aqui controle de estoque. Portanto, estou a gastar aqui um parafuso e vou fazer este registro, ok? Para adicionar um consumo a esta ordem de trabalho.
ok? Portanto, é mais aqui um exemplo que poderemos fazer. Outro exemplo, que é bastante utilizado pelos nossos clientes, são custos diversos. O que é um custo diverso? Um custo diverso é qualquer tipo de necessidade de custo que vocês tenham que imputar à vossa manutenção. Tem que ser previamente tabelado. Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos. Eu aqui nos custos diversos tenho, por exemplo, a possibilidade de registar comidas, deslocação, estâncias de hotel, material elétrico de oficina, mas vejam isto como meros exemplos. Okay? Portanto, eu aqui vou dizer, por exemplo, olha, tive que me deslocar, e tenho aqui também estipulado valores mínimos e máximos para esta deslocação. Eu vou aqui colocar um valor, ok? Pode ser 100 euros, tudo bem, e avançar. Podia pôr aqui também alguma observação e estou, no fundo, a colocar aqui um custo diverso. Portanto, estes são os vários tipos de registro que nós podemos fazer associados aos trabalhos da manutenção. Também, se o equipamento tiver contadores, isto é muito útil, ou pontos de controle de condição, é possível aqui também fazer leituras. Por exemplo, aqui nas leituras de contador, este equipamento tem um contador de horas, ok? Eu aqui poderia indicar qual é que era o valor. Os contadores podem ser definidos como incremento ou como leitura direta, depende aqui das necessidades das máquinas, ok? Eu vou aqui colocar o valor de 2000 e, portanto, é mais um registro que estou a fazer, que será uma leitura de contador associado ao equipamento, ok? É possível fazer requisições, é possível tipificar avarias, colocar tempos de indisponibilidade e, já agora, também aqui imprimir os trabalhos. Já agora, deixem-me aqui só terminar o tempo. Neste caso, estamos a gastar 5 minutos a fazer estes registros. Reparem, eu se estivesse a fazer isto manualmente, aqui estou a fazer em tempo real. Quando é que começou e quando é que acabou. Portanto, começou às 10h35, acabou às 10h40. Gastou 5 minutos e 16 para fazer este trabalho, eventualmente. Se eu estivesse a fazer um registro manual, a única coisa, ou que não fosse em tempo real, a única coisa que eu tinha que fazer é que horas é que iniciei e que horas é que finalizei. Okay? Portanto, isto pode ser feito fora de horas. Vou aqui colocar este registro, vou dizer que o trabalho está concluído, ok? Vou passá-lo aqui já para parar aqui também, pode ser, estou a fazer 2 registros rapidamente e dizer aqui que o trabalho está concluído. Também posso aqui, importante, posso aqui imprimir um relatório, ok? Já agora mostrar-vos aqui também. Ele aqui vai fazer a sincronização, vamos dizer que sim. Imprimir aqui um relatório para, no fundo, dar, por exemplo, se for alguém que fez o pedido, okay, ou eventualmente até um cliente, dar o relatório daquilo que aconteceu. E podemos ter associado a uma ordem de trabalho vários pedidos, ok? Portanto, vários trabalhos executados, ok? Portanto, ele agora neste momento está aqui a fazer a sincronização e depois já vos mostro aqui o report. Portanto, como veem, apesar de tudo aquilo que eu fiz aqui uns registros rápidos, tudo isto podia ter sido feito dentro do browser, ok? Aqui a vantagem é que o técnico pode estar em qualquer lado, pode estar no carro, pode estar junto do equipamento, pode estar em casa eventualmente, ok? E está tudo aqui mais rapidamente, porque todos nós temos um dispositivo, um telemóvel, onde conseguimos fazer essa visualização. Reparem, isto é o relatório, ok? Que me aparece. Eu depois já vos mostro se calhar no browser, porque aqui está mais pequeno, okay? Apesar de dar para ampliar, mas aqui fica tudo registado, ou seja, é um ruído anormal, qual foi o equipamento, onde é que ele está localizado, as tarefas, quem é que executou, foi o Gonçalo, já foram todas feitas, tem ali o valor de sim, fiz rapidamente 2 registros de tempos, um de 5 minutos, outro de 2 segundos, ok? Porque acabei por carregar ali e fazer outro, e portanto isto tem 2 páginas e aparece aqui também os custos diversos, que foi neste caso uma deslocação, e aqui as observações estiverem indicadas. Ao estarmos a fazer aqui este report, é possível aqui colocar a assinatura do funcionário que fez o trabalho, desculpem-me aqui a letra, Gonçalo, e se tivermos aqui um destinatário, ok, um cliente, mesmo que seja um cliente interno, não precisa ser um cliente externo, imaginem que é a Maria agora podia dar aqui uma minhoca, como nós costumamos dizer, e aqui indicar que as minhocas às vezes não se percebem, aqui escrever qual é que era o nome da pessoa. E ao imprimir o relatório, ele depois vai criar aqui um PDF automaticamente, já vou ter, para além daquilo que estávamos a visualizar anteriormente, também aqui as assinaturas, tanto do funcionário como da validação que foi efetuada por alguém, seja cliente externo, seja cliente interno. Ok? Portanto, tudo aquilo que estamos aqui a fazer, no fundo, está depois a ser trabalhado, ok? Vou parar aqui a partilha novamente, desligar. Está a ser. Ele agora já parei a partilha, mas ele estava a perguntar se quer enviar por e-mail, que isto também é possível fazer envios por e-mail e também existem as notificações para poder ser avisado por e-mail. Okay? Os técnicos, para além de terem a app, que sabem quais são os trabalhos que estão a ser executados, podem também conseguir
ter num e-mail a cair quais são os trabalhos que estão a ser efetuados e, portanto, isto foi aqui um exemplo para vocês perceberem como é que funciona em termos das aplicações, ok? Claro que, o que eu estava a dizer, poderia estar a fazer toda essa gestão por aqui e, portanto, se eu vier aqui, por exemplo, às ordens de trabalho, ela há de estar aqui, tenho aqui o ruído normal, ela já está concluída e, portanto, os registros que estávamos ali a fazer, tenho aqui as mesmas operações que poderiam estar a ser feitos por aqui. Aqui tenho os anexos, ok? E, por exemplo, no anexo, aqui já é mais fácil de ver, já agora, no instante, ok? Abrir aqui o PDF e, portanto, ele já está aqui também no browser, onde nós aqui poderíamos então ver o report que foi criado através da aplicação. Okay? Através da aplicação, com as respectivas observações e com as respectivas assinaturas. Okay? Pronto, para além destes trabalhos, este foi um exemplo do típico de uma manutenção corretiva. Perdi outra vez o rato, por algum motivo. Através da manutenção corretiva, mas existem, obviamente, também depois as manutenções preventivas. Mostrar-vos, se calhar, aqui um exemplo, era importante. O que é que acontece aqui nas manutenções preventivas? Vamos escolher, por exemplo, aqui esta. Nas manutenções preventivas, funciona da mesma forma, ou seja, nós temos que, no fundo, criar planos de manutenção que são conjuntos de tarefas para resolver algo, mas aqui depois a diferença é que temos que fazer definição de periodicidades. E não há qualquer tipo de necessidade da vossa empresa em termos de manutenção, porque nós temos muitos clientes a trabalhar com este produto, que nós não consigamos responder. Portanto, por exemplo, aqui nesta, reparem, é uma periodicidade semanal para ser feito ao domingo, à terça e à quinta, ok? Mas depois, se nós mudássemos, por exemplo, para diária, as opções são diferentes, ou se mudássemos para mensal, as opções serão diferentes também, e portanto aqui vai depender, okay, do que queiramos em termos de configuração. Okay? Portanto, não há aqui nada, às vezes dizem, então, mas não está aí anual. Anual é 2 em 2 meses, ou trimestral é 3 em 3 meses. Okay? Portanto, temos sempre aqui a possibilidade de fazer rapidamente a configuração. As manutenções preventivas, para além da periodicidade, podemos estar a trabalhar com valores de contador, que é o exemplo típico das viaturas, que as viaturas vão à revisão de 20 mil em 20 mil quilómetros, aí já será com base num valor de contador, ou então com base na periodicidade. O que a aplicação faz é, não gera automaticamente as OTs, também pode gerar, porque podemos pôr um serviço para à noite estar a ver quais são os eventos previstos da manutenção e transformá-los em trabalho, mas normalmente, pela nossa experiência, muitas vezes a manutenção preventiva é teórica e, portanto, o que fazemos é, o que a aplicação faz é gera eventos previstos da manutenção preventiva que depois alguém tem que confirmar em trabalhos. Okay? Portanto, este é o processo normal e é isso que fazemos em termos de parametrização dentro da aplicação, apesar também poderá estar automatizado de acordo com as necessidades dos clientes. Isto tudo para trabalhar, previamente tem que ser feito o cadastro. Portanto, o que é o cadastro? É pegarem todos os equipamentos e localizá-los. Eu vou-vos aqui mostrar o explorador de ativos. O que é o explorador de ativos? No fundo, é esse cadastro de todos os equipamentos, todas as localizações. Eventualmente também aqui podemos estar a trabalhar com ferramentas que serão alvo de manutenção. Portanto, se eu vier aqui neste exemplo, eu tenho aqui uma localização que é o novo pavilhão. Se eu abrir aqui esta estrutura, dentro do novo pavilhão, tenho, por exemplo, aqui uma outra localização que é uma garagem. Dentro da garagem, tenho aqui já um icon diferente, tenho uma viatura, ok? E, portanto, ainda dentro da viatura posso ter um subequipamento e, neste caso, a viatura está aqui decomposta e tenho um motor associado à viatura. Portanto, isto aqui vai depender das necessidades do cliente em termos de segmentação das componentes das máquinas, por exemplo, ou dos equipamentos, para que possamos depois ser mais criteriosos na forma como estamos a efetuar os registros da manutenção. Aqui podemos, por exemplo, aqui selecionando este equipamento, que foi o alvo do exemplo que eu fiz hoje, se pusermos aqui neste equipamento, que é um equipamento industrial, eu aqui posso ver os pedidos, podia inclusive criar aqui novos pedidos, e eu vejo então aqui que o ruído normal é um trabalho que foi o 179 e que já está concluído. Ou se viesse aqui às ordens de trabalho, ok? Poderíamos aqui voltar às ordens de trabalho, só aqui, voltar às ordens de trabalho aqui, carregar nas ordens de trabalho e ver aqui que tenho uma ordem de trabalho que é 651, ruído normal, que está concluído. Portanto, uma coisa é o pedido, outra coisa é o trabalho, e poderia saltar aqui facilmente e visualizar a ordem de trabalho e os registros que lhe estarão associados nos exemplos que aqui fizemos. Existe também, para criar aqui um equipamento novo, por exemplo, imaginem uma nova viatura dentro desta garagem, seria algo tão simples quando chegar aqui aos 3 pontinhos, ok? E fazermos aqui. Estou aqui com algum problema de internet, mas chegar aqui aos 3 pontinhos e rapidamente adicionar um equipamento, ok? Portanto, seria algo tão simples quando chegar aqui e adicionar um equipamento, ok? E colocar aqui a codificação pode ser automática, ok? Colocar aqui a descrição,
viatura XPTO, poderia colocar uma fotografia como existem nos outros equipamentos e nas outras localizações, e depois tenho aqui uma série de campos para fazer a caracterização. Por exemplo, a tag será útil para poder fazer as etiquetas de forma automatizada, como exemplifiquei há pouco, famílias, marcas, modelos, número de série, criticidade do equipamento, responsável pelo equipamento, a partir de que data é que ele ficou disponível, informações sobre compras, sobre garantia, sobre peças subsolentes, ok? E algo aqui bastante útil que são características que é tabulado de acordo com as vossas necessidades, que pode ser qualquer coisa. Eu tenho aqui alguns exemplos, portanto, no fundo aqui serão campos que me permitirão aqui fazer o que bem entendermos em termos de características. Tenho aqui, por exemplo, potência, ok? E posso aqui fazer a qualificação, okay? De qual é que é o valor desta característica. E, portanto, isto era uma forma, um exemplo muito rápido de como é que poderia eventualmente aqui criar um novo equipamento, okay, associado àquela localização que estávamos a ver dentro do explorador de ativos. E, portanto, aqui, neste momento, dentro da garagem, okay, já tenho duas viaturas, a viatura XPTO que eu criei e a outra viatura que já cá existia. Portanto, é um processo aqui bastante útil. Já agora, entrando aqui dentro da viatura, deixa-me só, desculpem, que eu entrando aqui dentro deste equipamento, ok? Já agora mostrar-vos que aqui seria possível, ok? Por exemplo, imprimir a etiqueta para podermos fazer a visualização da etiqueta, ou seja, aquela etiqueta, esta etiqueta deste equipamento novo foi criada de forma automática, ok? Rapidamente pela aplicação. Portanto, esta é a forma que temos para conseguir rapidamente criar os ativos, sendo que há outras formas. Nós podemos, por exemplo, ver os ativos em forma de lista, okay? Os ativos e as próprias localizações, e conseguimos, por exemplo, também rapidamente, portanto, isto é uma forma de visualização diferente, sem ser pelo explorador, onde podemos aqui rapidamente, por exemplo, criar equipamentos, mas também podemos importar equipamentos, ok? Portanto, nós temos aqui um facilitador que me permite descarregar ficheiros, neste caso, um ficheiro de Excel, que me permite, eu aqui posso-vos mostrar, ok? Ele vai aqui abrir o Excel para poder fazer rapidamente importação nas tabelas principais, okay, dos ativos, das localizações, dos planos da manutenção, as manutenções preventivas, onde aparece aqui algumas notas, aparece aqui um exemplo, e depois aqui seria preencher os ativos para, com base neste fecheiro, depois de preenchido, rapidamente importar, selecioná-lo e importar para dentro da base de dados os equipamentos. Portanto, há várias formas de os criar, não tem que ser criados todos um a um, como eu fiz no exemplo anterior, e portanto temos aqui estes facilitadores também dentro da própria aplicação para rapidamente conseguir pôr informação dentro da base de dados. Okay? Pronto, depois aqui depende muito das análises que queiramos tirar. Nós temos aqui, por exemplo, para vermos alguma coisa relacionada com o exemplo que eu aqui fiz, eu poderia vir aqui explorar o trabalho e tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de ver a rastreabilidade da OT, onde eu consigo ver, por exemplo, tenho aqui o ruído anormal que corresponde aqui à ordem de trabalho 651, mas que o pedido, okay, porque neste caso houve pedido, 179, okay, o ruído anormal, portanto, este foi o pedido e esta foi a resolução, e agora podia entrar em algum deles e fazer a analisação. Portanto, a análise, desculpem. Portanto, isto no fundo é a rastreabilidade. E aqui tem, reparem que o que eu tinha explicado, alguns trabalhos podem não ter pedido, portanto o pedido é um circuito facultativo, é uma das formas, mas cá está, permite-me aqui no fundo uniformizar o canal de comunicação com a manutenção. Outro aqui exemplo, se viéssemos aqui por exemplo às verificações de tarefa, eu consigo, por exemplo, verificar, pelo exemplo que fizemos aqui, que neste ruído normal existiam 6 tarefas para executar, foram todas executadas, foi aquilo que eu disse, pus lá com um pisquinho a dizer que fiz tudo, e portanto o progresso é 100% de resolução destes trabalhos. Se viéssemos aqui, por exemplo, explorar custos, que é outra das coisas essenciais quando queremos fazer análise da manutenção, eu tenho, por exemplo, aqui a possibilidade de ver os custos totais, e se viéssemos aqui aos custos totais, conseguimos aqui rapidamente que para o ruído para este trabalho do ruído normal gastámos 101,51 euros, 1,33 euros de mão de obra, 0,18 cêntimos de consumo, cá ter sido o parafuso, e 100 euros de custo diverso, cá ter sido a deslocação. Aqui estou a ver um totalizador, mas se quisesse ver com detalhe, poderia vir aqui aos custos totais detalhe e abrir aqui a ordem de fabrico e ter a visualização do detalhe daquilo que aconteceu. E, portanto, tenho aqui o porquê, no ruído normal, daqueles valores, ok? Portanto, tenho aqui um valor unitário de 15 euros e, portanto, tenho aqui a segmentação de todo o parafuso, 18 cêntimos, e, portanto,
que eu consumi, tenho aqui o detalhe daquilo que aconteceu. Para além daquilo que estamos aqui a visualizar, que são essencialmente informação maioritariamente em forma de lista, temos também aqui depois a possibilidade de trabalhar com o Analytics e aqui sim visualizar as informações de forma agregada, de forma muito mais gráfica, aquilo que está a acontecer. Portanto, nós chamamos aqui o CG Division, portanto é uma peça aqui do produto do Value Keep e portanto eu tenho aqui a possibilidade de ter a visualização em forma gráfica dos pedidos, das ordens de trabalho, das preventivas, da mão de obra, dos custos, dos tempos de indisponibilidade e das avarias. Se vier aqui aos pedidos, ele depois tem aqui várias páginas. Neste momento eu estou a ver aqui um resumo em que vejo os pedidos atrasados, as taxas de conformidade, as taxas de não conformidade. Poderia estar a fazer esta segmentação por localização, por equipamento, sendo que depois existem aqui filtros e os filtros são editados e, portanto, eu posso ter aqui um pormenor muito mais... entramos muito mais por dentro do pormenor da informação e não trabalhar só com os resumos, ok? Os níveis de prioridade têm a ver aqui com os tempos de resposta e uma análise year-over-year, portanto uma comparação anual, trabalhando aqui também com os filtros. Se viermos, por exemplo, às ordens de trabalho, o mesmo tipo de informação gráfica, em que tem também um resumo, tenho aqui por oficina, porque os técnicos estão sempre associados à oficina, e outra vez uma análise year-over-year. Reparem aqui nas ordens de trabalho, que acaba por ser das análises mais importantes, temos qual é que é as ordens de trabalho atrasadas, as que estão a decorrer, as taxas de conformidade. Se entrarmos em alguns destes gráficos, ele tem aqui algumas métricas que podem ser configuradas ou alterar eventualmente a visualização do gráfico. Portanto, se vier aqui às configurações, eu estou a ver este gráfico, mas poderia alterar-lhe aqui a forma, ok, de visualização do gráfico e também tenho aqui a possibilidade, quando já existem aqui medidas associadas, de acrescentar, por exemplo, ordens de trabalho em conformidade, acrescentar-lhe aqui mais essa informação, ou a taxa de conformidade, ou a taxa de não conformidade, que aqui dependendo daquilo que queiramos analisar, portanto são várias medidas que vão mudar aqui também a visualização de alguns gráficos onde existem essas várias medidas. Portanto, tem aqui alguma manipulação que pode ser efetuada pelos utilizadores nestas visualizações agregadas. Temos aqui informação depois também para a manutenção preventiva. Temos a informação para a parte da mão de obra, onde consigo analisar, por exemplo, aqui os técnicos e qual é que é, de acordo com os filtros utilizados, o total de horas, o total de OTs atrasadas, o tempo médio de execução, okay? Aqui as ordens de trabalho atrasadas por técnicos e aqui também a soma de mão de obra pelos vários técnicos. A visualização de custos, há bocado estavas a mostrar informação mais em forma de lista, mas se quiser uma informação mais em gráfico, seja por família dos ativos, que é um conceito importante, ou seja pelas funções da localização, ou seja um resumo relativamente aos custos que estávamos a ver anteriormente, neste caso específicos do MOT, mas se quisermos ver de forma agregada, esta informação aqui é bastante útil. Total de mão de obra, total de consumos, total de custos diversos, o total da manutenção e depois aqui mais alguns gráficos e cada um destes separadores tem informação diferente. Tempos de indisponibilidade, tem a ver aqui com os tempos em que os equipamentos estão, por exemplo, parados, dos tempos necessários, os tempos disponíveis e aqui a disponibilidade em termos de percentagem. Ou então a visualização das avarias com as métricas mais comuns, o MTBF, por exemplo, Meaning Time Between Fails, e portanto temos aqui estas métricas mais normais que existem do lado da manutenção, já criadas através aqui do CG Division. E essencialmente para um exemplo aqui no tempo estipulado, fizemos aqui um pequeno exemplo. Nós estamos disponíveis para poder fazer exemplos mais de acordo com as vossas necessidades, caso seja necessário, e portanto nós aqui com o Value Keep temos toda a capacidade, temos um produto capaz de gerir toda a organização da vossa manutenção. Muito bem, Gonçalo, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Gonçalo, excelente apresentação. Aliás, eu diria que é comprovado pelo facto de ter toda a gente mantido aqui firme, não houve desistências na audiência. O produto é muito bom e a apresentação foi muito boa também. Quero reforçar isto que o Gonçalo disse. Se houver alguma questão, alguma dúvida de que esta solução se adequa àquilo que é a realidade das vossas organizações, estamos aqui ao dispor para fazer uma apresentação mais orientada àquilo que é a vossa realidade. Portanto, como eu disse no início, desafiem-nos, nós gostamos de desafios e de ser desafiados. Portanto,
tanto a nós como à CEGID. Portanto, estamos cá para esclarecer essas dúvidas e para, conjuntamente, tentar então responder a estes desafios da gestão da manutenção. Vamos passar agora para a fase de perguntas e respostas. Eu não sei, Andréia, se há questões. Se não houver, estão à vontade para as colocar. Se tiverem alguma questão, no canto superior da vossa janela aparece um ícone onde diz PIR. Deixo agora aqui alguns minutos para colocarem alguma questão, caso exista, que nós teremos todo o prazer em respondê-las. Muito bem, muito obrigado. Eu agora vou fazer aqui a maldade de chamar à tela o Flávio, que é o nosso ponta de lança da área de técnica, também para o ficarem a conhecer. Neste caso, na Open Limits, serei eu e o Flávio que, numa primeira fase, iremos dar resposta a esses pedidos. Portanto, aqui está o Flávio. Não sei, Andréia, se há alguma questão já. Nós, entretanto, já estamos aqui muito em cima do tempo. Também não queria neste estar aqui a momento alongar muito mais. surgiram duas questões. Gonçalo, uma das questões que surgiu foi se é possível restringir o acesso à informação para os utilizadores, tendo apenas o acesso a determinados dados e pedidos. Sim, no fundo nós temos aqui uma parametrização que chama-se mesmo níveis de acesso, que me permite no fundo efetuar a configuração de quais são os equipamentos, as localizações que estão disponíveis para os utilizadores. E portanto sim, há aqui uma possibilidade de efetuar algum tipo de restrição da visualização a poder ser trabalhada na área da manutenção. A segunda questão é, sendo que esta solução é possível integrar com o ERP, de que forma é que podemos fazer esta integração? Sim, isto aqui as integrações dependem muito do que é que será necessário integrar, ok? Portanto, o produto tem uma web API que me permite fazer qualquer tipo de integração desde que o outro produto, o outro ERP, também tenha essa possibilidade de comunicação. Aqui este produto vem do mundo Primavera, o que significa que ele já tem uma integração nativa com a parte do Primavera, essencialmente para aquilo que são a gestão das peças subsolentes. Ou seja, os artigos que são criados dentro do Primavera estarem a ser controlado todo o seu estoque do lado do ERP, e aqui a função da manutenção só terá que consumir, como eu fiz, ok, dentro da aplicação, efetuar um consumo, mas toda a gestão de estoque é feita do lado do ERP, okay? E depois então do lado da manutenção só temos que efetuar esse consumo. Mas aqui estamos a falar de uma integração standard que existe com o Primavera, mas existe aqui a possibilidade de fazer outro tipo de integrações mediante as necessidades do cliente e mediante também outro software que seja necessário. Portanto, o que eu quero explicar é que o ValueKeep, apesar de ainda vir do mundo Primavera, não integra só com o Primavera e, portanto, pode aqui integrar com outros RPs, sendo que o Primavera tem uma vantagem nesse caso, porque já existe um integrador standard para aqui alguns dos processos mais necessários que têm a ver com a gestão de stocks associada às componentes e aos consumíveis que é necessário utilizar na manutenção. Aquele parafuso que eu há bocado utilizei, okay, no meu exemplo, poderia ter sido um artigo que teria sido comprado e gerido dentro do ERP Primavera, que do lado da manutenção não era necessário efetuar nada, portanto do lado do ValueKeep não era necessário efetuar nada, sem ser o registro do consumo, o técnico dizer, olha, porque o estoque depois está sincronizado com o ValueKeep, é só preciso dizer, olha, consumo o parafuso, okay, porque eu utilizei numa determinada operação da manutenção. Portanto, há aqui já alguns processos standard que podemos trabalhar, e não é só isto, porque depois a passagem de custos também, no fundo, também existe uma integração standard para dentro do Primavera para depois poderem ser trabalhados em termos de contabilidade, por exemplo, os custos da manutenção de forma automática, ou seja, os custos que vimos, custos de mão de obra ou qualquer custo diverso, poder ser integrado de forma automática no Primavera de acordo com as necessidades do cliente, numa contabilidade analítica ou como quiser. Ok? Ou centros de custo, por exemplo. Temos aqui outras duas perguntas. Uma é se é possível personalizar os contadores tendo 2 ou mais counters.
E a outra, e ter o histórico do equipamento para facilitar relatórios técnicos do equipamento. Sim. Os contadores, nós podemos ter mais do que um contador e podemos ter subcontadores, ou seja, é possível ter contadores abaixo de outros contadores, ok? Portanto, isso é uma questão normal na manutenção e felizmente o VLOOKUP permite-me fazer isso, ok? Portanto, nós podemos ter aqui e podemos ter todo um histórico, ok? Portanto, nós temos aqui, por exemplo, há bocado exemplifiquei a possibilidade de importar equipamentos para dentro da base de dados através de um fecheiro de Excel, nós também podemos importar valores de contador através de um fecheiro de Excel e ter ali um histórico, ou seja, é uma coisa que fazemos com frequência porque muitas vezes as manutenções preventivas estão dependentes dos valores de contador e, por exemplo, tudo o que tem a ver com o histórico dos contadores é uma coisa bastante simples de ser efetuada porque é um fecheiro de Excel muito básico, onde eu tenho qual é que é o equipamento e tenho quais são as datas e os valores registados dos contadores e, portanto, se houver esse histórico, eu posso passar esse histórico todo para dentro da base de dados, se estivermos a falar do histórico dos valores de contador. É uma coisa bastante simples de ser efetuada. Para já foram estas as questões que os participantes nos colocaram. No entanto, estamos aqui disponíveis. Qualquer questão podem contactar-nos via e-mail ou telefone, que nós teremos todo o gosto em esclarecer as vossas questões. Nós agora, nas próximas horas, vamos enviar, no fundo, o link com a gravação e podem utilizar esses contactos, que depois nós também vamos partilhar nesse e-mail para colocarem as vossas questões. Reforço que nós estamos à vossa disposição. Se houver aqui alguma dúvida de adequação da ferramenta, aquilo que é a vossa, que são as necessidades da vossa organização, nós estamos aqui à vossa disposição para, em conjunto, analisar quais são os desafios e perceber de que forma é que podemos dar resposta. Pronto, não havendo mais questões e uma vez que já ultrapassamos aqui um bocadinho o tempo previsto, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, do Gonçalo, excelente apresentação, muito obrigado a todos e voltamos a ver em breve num próximo webinar. Obrigado. Muito obrigado.